Você está no seu limite? Eu gostaria de ler com você 1 Coríntios 10:13, que diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. 3 atitudes para você hoje descansar no Senhor e poder passar por essa tempestade e por essas tentações que talvez você tenha passado de forma vitoriosa e de forma mais leve. Ele permanece sendo o mesmo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente. Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por mais que muitas vezes as nossas emoções pareçam ser uma montanha russa, por mais que muitas vezes as nossas emoções se abalem com a mudança de cenário, Jesus, ele permanece sendo o mesmo. E mais do que isso, ele nos fortifica e ele usa desses momentos para nos moldar, para completar toda a boa obra que ele começou nas nossas vidas. Assim como diz Filipenses 1:6. Eu vou ler aqui com vocês. Diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, a certeza de que nós podemos mudar, mas aquele que permanece ao nosso lado, ele permanece sendo o mesmo, precisa nos dar esperança, precisa nos alegrar e nos dar paz, porque é ele que vai nos fortificar. E assim como Paulo diz, é na nossa fraqueza que Deus aperfeiçoa o seu poder. Segunda coisa, tudo está cooperando para o seu bem. Romanos 8:28. Eu memorizei esse versículo faz um tempinho, mas vai estar aparecendo aqui na tela também para vocês acompanharem. Sabemos que todas as coisas juntamente cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. É difícil às vezes pensar isso, né? É difícil às vezes cair na real de que aquilo que parece ser tão ruim aos nossos olhos está cooperando para o nosso bem. A lógica de Deus não é a lógica humana. Se você entregou a sua vida a Deus, se você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, podem ter certeza. Por mais que essa tempestade aos seus olhos não faça sentido algum, o Senhor vê um propósito nisso. E Ele está usando isso para te moldar. Ele está usando isso para que coopere para o seu bem. Porque Ele sabe o que é melhor para você. E a terceira coisa que eu queria trazer aqui para vocês é que nós não chacoalhamos árvores infrutíferas. Você já deve ter ouvido esse ditado. E eu quero ler um versículo com você que vai comprovar que aqueles que estão unidos com Cristo Jesus dão fruto. João 15:5 diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu amo esse versículo. E é um versículo que nos mostra que quando nós estamos unidos com Cristo, nós damos muito fruto. E o diabo, ele olha para quem está dando muito fruto. Os que são dele, os que já estão indo para o inferno, aqueles que já estão nos maus caminhos, aqueles que já estão pervertendo a lei do Senhor, a palavra de Deus, você
precisa entender, já são do diabo. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão dando fruto, aqueles que estão seguindo os mandamentos, aqueles que estão se purificando, se santificando e buscando ao Senhor cada dia mais, esses que o diabo procura atingir, desanimar, para que assim ele possa tragar. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. O diabo não procura aqueles que já estão nele. Vou repetir. O diabo não procura aqueles que já são dele, que já estão indo para viver eternamente com ele. Mas o diabo sim procura, com astúcia, achar uma brecha naqueles que estão firmes, naqueles que estão no caminho certo e que estão servindo e buscando ao Senhor. Não vamos nos confundir. O nosso verdadeiro inimigo é o diabo. E assim como nós lemos aqui, é ele que busca nos tragar. Por isso, que permaneçamos firmes, que permaneçamos vigilantes, orando, buscando a Deus, fortificando o nosso relacionamento com Deus, porque isso o diabo não pode tirar de nós. É a presença do Senhor, que é muito mais forte e poderosa do que a presença dele e do que as tentativas dele. Se nós permanecermos firmes, virá do Senhor a nossa recompensa. E o diabo haverá de fugir. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Hebreus 10:35. Portanto, não percam a esperança, pois ela traz grande recompensa. O mundo, ele te atrai, mas depois ele te trai. Jesus, ele te atrai e depois ele te surpreende. Com Deus, você e eu vamos dar conta. Porque não é a nossa força, é a força dele em nós. E assim como diz Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. E essa deve ser a sua atitude no meio das provações, no meio das tempestades, no meio das dificuldades. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que tenha te edificado. Não desista. Eu sei que às vezes parece o fim, mas não é o fim. O Senhor ainda tem muito para derramar sobre a sua vida, para te fortalecer, para te usar. Não perca a esperança, porque o Senhor é contigo. Amém? Que você possa compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito. Vamos continuar juntos, porque precisamos de uma avante geração bem forte, porque a nossa geração não vai se curvar, ela vai permanecer firme, mesmo em meio às dificuldades, porque nós somos mais fortes com o Senhor Deus ao nosso lado. Um grande beijo, um grande abraço no seu coração e boa semana para você. Até a próxima!